Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, esse é meu marido Daniel. Oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre planejamento financeiro, tanto para quem é maquiadora ou autônomo que quer saber como se organizar, quer algumas dicas para crescer financeiramente. E eu trouxe meu marido porque ele é expert, ele estuda bastante sobre finanças. Então, eu não sei alguns termos e ele vai me ajudar nisso. Então, a gente trouxe 5 passos para quem quer planejar financeiramente o seu negócio e crescer e ganhar dinheiro, né? Que é o que todo mundo quer. Então, já se inscreva nesse canal, dá um like aqui embaixo e ative as notificações. O primeiro passo é que você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta. No meu primeiro vídeo, que eu dei 5 dicas para você tirar o seu projeto do papel, eu falei um pouco sobre isso, né? Que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Para sustentar o nosso negócio. A gente precisa ter dinheiro para pagar as nossas contas também, né? Lá no começo, quando eu estava sozinha, eu ainda não conhecia essa pessoa maravilhosa, eu já tinha o hábito de controlar tudo que entrava e tudo que saía. Como eu fazia isso? No papelzinho mesmo. Então, eu anotava todas as clientes que eu atendia, anotava todo o valor que eu recebia e anotava também com o que eu gastava, as minhas dívidas. Na época, eu não tinha 18 anos, eu não tinha cartão de crédito. Então, quando eu precisava comprar alguma coisa, eu usava o cartão de crédito da minha mãe. E nisso, eu anotava cada parcela, tudo que eu tinha que pagar para minha mãe por causa da fatura do cartão de crédito. Depois, quando eu conheci o Daniel, a gente começou com planejamento financeiro para o nosso casamento. O Daniel fez várias planilhas, que ele é o cara das planilhas. Hoje não precisa mais de planilha, porque com os aplicativos fica bem mais fácil. Mas para o nosso casamento ele fez planilha para todas as coisas e ele também fez para o meu trabalho, para os meus atendimentos. Então eu colocava tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava e no final já dava gráficos, né? De quanto eu tava lucrando, de como que foi o lucro naquele mês, se eu gastei mais do que eu ganhei. E depois que a gente casou, procurei alguns aplicativos. Se você procurar, vai ter vários aplicativos na internet para você utilizar para planejamento financeiro. E a gente começou a utilizar um aplicativo chamado Guia Bolso. Ele é um aplicativo 100% gratuito e nesse aplicativo a gente controla tanto gastos pessoais, como também as receitas que ajudem no estúdio e também as despesas. Então, nesse aplicativo, ele é muito bom porque a gente consegue, de uma forma muito mais fácil do que uma planilha, a gente não precisa abrir o computador para fazer o controle e na nossa própria mão a gente já consegue verificar os gráficos, quanto a gente ganhou no mês, quanto a gente gastou no mês. E quando eu falo sobre aplicativo para outras pessoas, que eu sempre indico, as pessoas falam, mas eu vou ter que colocar até um pirulito no aplicativo. E sim, né, amor? A gente coloca qualquer centavo que a gente gasta, qualquer pacote de algodão que eu gasto aqui pro estúdio, eu coloco no aplicativo. Tem que colocar tudo para você saber certinho o que tá entrando e o que tá saindo. O segundo passo para que você controle a sua organização financeira no seu negócio, você precisa separar os seus gastos pessoais com as despesas do seu negócio. Muitas pessoas, quando elas começam a empreender, seja no ramo de maquiagem como qualquer outro, acabam misturando as contas. Ganhei uma receita hoje e eu já vou lá e compro o mantimento para minha casa, por exemplo. Chega no final do mês, você não sabe o que você comprou para sua casa e o que você comprou para o seu negócio. Por exemplo, no ramo da maquiagem, eu ensinei a Ju, né, a fazer essa separação. Quando ela vai comprar maquiagem para ela e quando ela vai comprar maquiagem para o estúdio. Não adianta nada você pegar e colocar tudo no mesmo pacote que no final do mês você não vai saber o que é o que. O terceiro passo é você precisa fazer uma reserva de emergência. Gente, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a gente precisa ter uma reserva para quando alguma coisa sai do nosso controle. Porque quando a gente é autônomo, a gente não tem um valor X no final do mês. Tem meses que o valor é bom, tem vezes que o valor não é tão bom. Então, a gente precisa criar uma reserva de emergência para quando o mês não foi tão bom, a gente conseguir balancear com a reserva de emergência. Então, por exemplo, no ramo da maquiagem, não são todos os meses que são bons. Início e final de ano
tem muita maquiagem, tem muita festa, formatura, casamento, mas quando chega o inverno, os atendimentos dão uma caída. Normalmente no inverno eu faço alguma promoção também, né, que é algo legal de se falar. A gente tem que acabar se virando, né, um pouco nesses meses que não dão tanto lucro. Então eu sempre faço promoção de curso e tal, nesses meses que tem o lucro mais baixo. O pessoal que trabalha exclusivamente em finanças sempre fala que não existe imprevisto. Se você faz como a gente comentou ali no primeiro passo, de separar o quanto você ganha, de quanto você gasta, mensalmente você vai ter um controle. Então você consegue perceber no próximo ano o que aconteceu nesse ano, por exemplo, na maquiagem. Meses bons e meses ruins, quais são os meses que dá bastante lucro e qual mês dá pouco lucro. Você precisa aproveitar esses meses bons para fazer a sua reserva de emergência, assim como as formigas. No verão lá elas trabalham bastante para no inverno elas ficarem recolhidas. Então nesses meses bons eu indico para você reservar pelo menos 10% do seu lucro. 10% parece muita coisa, mas vai fazer uma grande diferença para você lá na frente. E eu digo mínimo porque se você conseguir guardar mais para esses períodos ruins, vai ser melhor para você. E você precisa fazer esse investimento em aplicações que têm uma liquidez diária. O que é essa liquidez diária? São investimentos que a gente consegue colocar num dia e qualquer dia a gente pode resgatar. Né? Se eu coloco hoje e segunda-feira da semana que vem eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro precisa estar disponível. Então não adianta você colocar em um investimento de longo prazo se para a semana que vem você já vai acabar precisando de novo. Essa reserva de emergência, ela não serve para você ganhar dinheiro com isso. Ela serve para emergências. Então não tente colocar em investimentos que vai te dar um bom lucro, sendo que quando você precise, esse dinheiro não vai estar disponível para você. E algo muito importante é que quando a gente tá no mês bom, principalmente quem trabalha com maquiagem, pensa assim, eu tô ganhando bastante dinheiro, eu vou comprar então uns produtos aqui que eu tava querendo, uns produtos aqui que lançou, lançamento, e vou aproveitar que eu tô ganhando mais do que eu pensava e vou comprar, vou fazer umas comprinhas ali. E ao invés de pensar assim, se você pensar, vou guardar esse dinheiro, com certeza vai ser bem melhor para você. Um exemplo, né, que a gente está vivendo é a pandemia. Então é algo que ninguém imaginava. Eu até dia 15 de março estava com a agenda normal, estava em atendimento normal. Na semana seguinte, dia 15 de março foi num domingo. Na semana seguinte já começou o decreto, 15 dias, todo mundo em casa, e eu tive que cancelar todas as minhas clientes. Então todo o meu planejamento foi por água abaixo. Agora, vocês imaginam se a gente não tivesse uma reserva de emergência. Então, depois desses 3 passos, vem o 4º passo, que é gerencie. O que você vai fazer por primeiro? Você vai ver quais são seus gastos fixos, que é a sua prioridade, o aluguel que você paga, a luz, água, se tiver condomínio. Então, você tem que colocar isso como prioridade, que não tem o que fazer, você vai ter que pagar aquilo mesmo. No meu caso, 20% do que eu ganho são para as contas fixas. Então, se você não paga aluguel, essa porcentagem vai ser menor. Outra coisa que você precisa fazer é comprar produtos de reposição se necessário. Porque, principalmente nessa área da maquiagem, a gente se empolga um pouco. Claro que às vezes eu quero experimentar um produto diferente, vai acontecer também. Só que se a gente se empolga muito na hora de comprar maquiagem, você vai numa loja e vai comprar só um cílios postiço que você tá precisando para atendimento e você vê outro produto e compra, vê outro produto e compra. Eu acredito que para nós foi um pouco mais fácil isso porque eu não sou nada consumista. Então, eu não sou de ficar comprando produto em excesso mesmo, mas a gente precisa repor também os produtos que acabam, né? No meu caso, cerca de 15% do que eu ganho vão para comprar esses produtos de reposição. A terceira coisa do seu gerenciamento, você precisa calcular o seu lucro. O seu lucro não é o valor que você ganha quando você faz maquiagem, por exemplo. Você precisa subtrair do valor das contas fixas, que a gente já comentou, e também dos custos variáveis, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, tem reposição de maquiagem. Então, você precisa verificar quanto você ganhou, menos quanto você teve de despesa. Aí você vai ter o seu lucro. Muitas pessoas pensam que estão ganhando super bem,
né? Eu ganho 10 mil por mês, só que não subtrai as contas que a pessoa gasta. Então, se a pessoa ganha 10 mil por mês e gasta 9 mil nesse negócio, a pessoa não está tendo um bom lucro. E depois que você fez esse cálculo de lucro, aí sim você vai colocar na sua reserva de emergência, né? Como eu citei lá no passo 3, que é colocar 10% no mínimo. Então você percebeu que ser autônomo não é nada fácil. Você tem 20% de gastos fixos, mais 15% de gastos variáveis, como por exemplo maquiagem. Depois desses 35% você ainda tem que calcular o lucro e pegar 10% ainda e colocar na sua reserva de emergência. Não é nada fácil, mas com controle e com gerenciamento você vai conseguir fazer com que o seu negócio cresça. Quando você quer fazer uma reforma ou comprar um móvel que está precisando para o seu negócio, a gente indica muito, e é algo que a gente faz desde quando a gente começou o processo do nosso casamento, nosso planejamento, é juntar o dinheiro antes de fazer. Então, a gente não gosta muito de ficar parcelando, porque ainda mais para quem é autônoma, você faz, por exemplo, você parcela lá 6 vezes de R$500. Um exemplo, tem que ser uma coisa bem grande para ser isso, né? Mas que garantia você tem que você vai ter aqueles R$500 naquele mês, entendeu? Porque ser autônoma é algo muito variável, o dinheiro varia muito, o teu salário varia muito, o lucro varia muito. O ideal é você guardar o dinheiro, segura um pouquinho antes de comprar alguma coisa, e isso faz toda a diferença também. Quando a gente decidiu fazer a reforma aqui do estúdio, primeiro a gente guardou o dinheiro para pagar a arquiteta, e depois a gente conseguiu o dinheiro para fazer a reforma do estúdio também. Então, até quando eu entrei em contato com a arquiteta, com a Amanda Ruvinski, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do Instagram dela, maravilhosa, eu até cheguei a comentar com ela assim, olha, a gente vai fazer o projeto, só que eu não vou fazer a reforma agora. Falei assim pra ela, né, que seria algo mais pra frente, porque a gente toma muito cuidado de tomar um passo de cada vez, de fazer algo concreto, algo que a gente sabe que vai dar certo, que lá na frente a gente não vai ficar desesperado, sem dinheiro, sem como pagar. E depois que você pagou as contas fixas, fez as compras lá que precisava para reposição, depois que você aplicou na sua reserva de emergência, aí o que sobrar é seu. Seja feliz. Se joga. E o quinto e último passo é, se o seu lucro não está sendo suficiente para você pagar as suas contas pessoais, pagar os boletos, carnê da Casas Bahia, você vai ter que revisar o seu preço e os seus gastos. Então, faça uma pesquisa de mercado, entre em contato com as suas colegas de profissão, veja quanto elas estão cobrando. Lógico que a qualidade do serviço tem que ser compatível com o seu também, né? Então, verifique os preços da sua região, se é possível você aumentar o preço que você está cobrando. Se caso você aumentou o seu preço, ou não consegue aumentar o preço e o lucro ainda não chegou no que você espera, agora partiu para o momento de você tentar cortar gastos. Né? O que no teu negócio você consegue reduzir de gasto? Por exemplo, no ramo da maquiagem, será que a gente não tem um fornecedor que cobre um valor mais acessível pela mesma qualidade? Por exemplo, será que a compra de cílios postiços não está sendo com um valor um pouco alto? Será que a gente consegue reduzir? Será que tem alguém na cidade que consegue entregar um valor menor para você? Você não consegue conversar com o teu fornecedor e falar, todo mês eu vou querer uma certa quantidade, você consegue me dar uma promoção? Ou às vezes, será que a gente consegue buscar até no exterior de algum outro país? Será que a gente consegue trazer direto dos Estados Unidos? No ramo da maquiagem tem alguns fornecedores que conseguem fazer planos de fidelidade. Por exemplo, a Ju ela tem um plano com uma certa marca que reduz aí 30%. 30%. É aquele cartão de membro da Mac Pro, sabe? É bem legal tentar. E também uma opção é você tentar negociar o seu aluguel, conversar com a pessoa. Nessa época de pandemia, o que eu tenho feito é pedido desconto no aluguel quando tem os decretos, porque com o decreto ninguém pode abrir, ninguém pode trabalhar. Então é algo que ambas as partes têm que se entender ali, né, para ver o que fica melhor, tanto para o dono do espaço quanto para o locatário. E se não for possível, pensar na possibilidade de se mudar para um espaço com um aluguel menor. Ou até mesmo fazer em casa, dependendo do seu negócio. Uma coisa que a gente não pode ter é vergonha de dar um passo para trás. Às vezes é necessário, às vezes realmente não vai ter o que fazer, mas é melhor você dar um passo para trás do que ficar todo endividado. Dar um passo para trás para pegar impulso. Exatamente.
Eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para quem tem alguma dúvida do assunto, mas acredito que a gente respondeu numa forma geral, assim. E agradeço quem mandou as perguntas, foram perguntas bem legais, né? Se você tem mais alguma dúvida, quer saber mais sobre o assunto, sobre organização financeira, eu chamo esse menino de novo para gravar comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado essas dicas que são valiosíssimas. Então se inscreva nesse canal. Clique em gostei. E ative as notificações. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.